Então, a partir de agora a gente está gravando. Muito feliz porque estamos em várias pessoas juntas aqui, mais todos que estão aqui no próprio centro, encarnados e desencarnados, porque todos temos, todos nossos amigos, né? Mas é uma alegria a gente estar junto. Olha, Cissa, muito bom, isso é ótimo. É muito bom o evangelho, é bom a gente fazer evangelho no lar, viu? Uma boa dica, uma boa recomendação para quem já faz permanecer, para quem ainda não faz, pode começar, não tem problema se a pessoa não tem uma companhia encarnada do lado, mas sempre existem nossos bons amigos espirituais. Quando a gente está conectado numa energia de luz, numa energia de amor, como são as palavras de Jesus que estão no Evangelho, então a gente está sempre com proteção ao redor, viu? Então a gente deve sim cuidar para que isso sempre permaneça no nosso lar. O Evangelho no lar é uma higienização, né? Aproveitando o gancho que a Cissa mostrou aqui, o Evangelho lá no lar dela, é uma boa recomendação, a gente faz em casa e a gente recomenda. Não falei boa noite ainda para a Vitória, boa noite, Vitória. Então, bom, mais uma vez a gente se reúne e, antes de tudo, a gente vai fazer a nossa oração de abertura, né? Então, que todos nós nos concentremos, elevemos nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre amado, Pai amado, pedimos que nos abençoe, que nos oriente, que nos proteja, e mais essa noite de alegria por estarmos juntos, alegria por estarmos unidos em vosso nome, Senhor. Que os nossos corações recebam todos os bálsamos possíveis, todos aqueles que nós pedimos, que nós necessitamos. Agradecemos, Senhor Jesus, por todas as condições de que dispomos, até pelas dificuldades, porque sabemos que elas nos trazem muitos ensinamentos, muitas oportunidades de aprender e de caminhar um pouco mais, um passo em direção a vós, Senhor. Mestre Jesus, abençoa a nossa noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, gente, mais uma vez, uma grande alegria que a gente esteja junto, né? E hoje é a terceira terça-feira do mês, é o dia em que a gente sabe que os nossos bons amigos espirituais da corrente médica, capitaneada pelo Dr. Evandro, comparece aqui no centro e faz os tratamentos do nosso perispírito. E para a gente, né, entrar nessa linha, nessa onda, sempre nessa conexão, nessa energia, a gente tem aqui a apresentação de um estudo, e hoje, com muita alegria, não sou eu que vou falar, viu? Não vão precisar me ouvir. E aqui a gente vai ter a nossa brilhante apresentação do nosso amigo querido Nicolau. Tá bom? Então, agora a gente vai ouvir. Vem, Nicolau. Tá? Agora você sabe a temática, você pode me ajudar. Oi, gente, boa noite. Todos estão ouvindo bem? Bem? Tá bom. Prazer estar aqui com vocês. E eu vou conversar um pouquinho, mas eu vou também pedir ajuda dos meus companheiros de jornada aqui. A gente já bateu um papinho presencial aqui sobre esse tema, e eu acho que o tema permite várias abordagens e tem a ver com o dia de tratamento específico do nosso centro de hoje. Porque hoje a equipe médica do Dr. Evandro, equipe espiritual, como a Fran explicou bem, que congrega mais de 2.000 integrantes, olha que colosso, né? Uma verdadeira falange do bem. Depois que nós vamos embora para casa, os trabalhos continuam aqui no centro, noite adentro, né?
E essa equipe, ela vem com a intenção de ajudar no tratamento do nosso corpo espiritual. A gente fala de corpo espiritual, já falamos isso algumas vezes aqui, mas vamos lembrar, né, que esse nosso corpo aqui, ele é finito, né? Ele vai se desgastando com o tempo. Porém, o nosso espírito, ele tem um corpo que permanece ao longo dos séculos, que é o corpo espiritual, que é feito de uma matéria fluídica, uma matéria mais quintessenciada que a nossa, e que é aquele corpo espiritual que nós vemos quando nós sonhamos com os nossos entes queridos que já desencarnaram. Quem nunca viu um ente querido desencarnado, né? E ele se apresenta, às vezes, de um jeito, às vezes de outro, às vezes até mais rejuvenescido, mas o que nós vemos daquele ente é a semelhança do que nós conhecemos aqui. E ele está justamente revestido daquele corpo espiritual. E aquele corpo espiritual também fica doente. Aliás, a doença que nós sentimos no nosso corpo aqui, primeiro se manifesta naquele corpo espiritual. E para nós falarmos dessas doenças que são tratadas aqui pela equipe do Dr. Evandro, que faz o tratamento para esse corpo que chama-se perispírito, de uma maneira resumida, ele tem várias camadas, vários subcorpos, mas vamos resumir em perispírito. Para nós falarmos desse tratamento, vamos tocar num ponto de ligação da nossa consciência com essas doenças, para que a gente possa alimentar melhor a nossa fé. Conforme a gente vai despertando o nosso entendimento, a nossa fé vai ficando mais forte. A Cissa, querida, ela mostrou o Evangelho segundo o Espiritismo, e no Evangelho tem um capítulo que chama-se A Fé que Remove Montanhas, e lá tem uma frase emblemática que costuma estar em todos os evangelhos, às vezes na contracapa, que é aquela que fala que fé verdadeira é a que consegue encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E a gente procura fazer com que essa fé raciocinada se desenvolva quando a gente pensa nas coisas de Deus, né? Nas coisas transcendentes, né? E uma das coisas que requer o nosso pensamento são as nossas dificuldades com o nosso corpo, né? Aquelas dores, aquelas enfermidades que a gente pode chamar de dores, expiações, né? Então, tá bom daquele jeito. Deixa a galeria, Franzinha. Desculpa, queridos, é só para eu ver todo mundo aqui, fica mais bacana, mais pessoal, porque a gente falar virada para o computador é mais difícil do que falar tete a tete. Então, antes da gente começar a falar disso, vamos criar uma linha de raciocínio. Vamos lembrar que no Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro que veio das orientações de múltiplos espíritos de luz que foram fornecidas para Kardec e de vários lugares diferentes, um livro de perguntas e respostas, onde ele reuniu respostas a perguntas que ele fez, dadas por diversos espíritos em diversos locais, e colocou a essência, o extrato de cada uma delas, né? No Livro dos Espíritos tem uma questão que pergunta qual é o nosso modelo para seguirmos aqui de ser humano que a gente pode tomar como modelo para seguirmos os passos, para tomarmos como exemplo. E a resposta é direta, objetiva. Jesus. Jesus é o modelo e guia da nossa humanidade.
Isso está no livro dos Espíritos. Então, a gente tem que começar esse nosso exercício de raciocínio com uma fala do nosso modelo e guia, Jesus, que também está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma fala que é reproduzida no Novo Testamento, no livro de Mateus 22, se não me falha a memória, em que Jesus é abordado pelos doutores da lei. O povo israelita sempre foi um povo ligado às leis de Deus, confundiam-se as leis do Estado com as leis de Deus. Os doutores da lei eram doutores do Estado e doutores da lei de Deus. E o doutor da lei de Deus, para tentar Jesus, ou para tentar pegá-lo no contrapé, lhe fez a seguinte pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento? E a resposta de Jesus foi uma resposta completa, porque teve a primeira parte, a segunda parte e a terceira parte. A primeira parte, Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu sentimento, de todo o teu espírito. E Jesus continua na segunda parte, dizendo: e o segundo mandamento, semelhante ao primeiro, é: amarás ao teu próximo como amas a ti mesmo. E Jesus continuou um terceiro desdobramento da resposta dele, dizendo para o doutor da lei que sempre foi ligado aos profetas que antecederam Jesus, né, que compuseram todo o Velho Testamento, 5 primeiros livros da Bíblia, que são chamados de a Torá, que é os ensinamentos básicos dos judeus, né, até hoje, né? Lá tem ensinamentos de vários profetas, de Davi, de Moisés e outros tantos, e Jesus arremata no seu terceiro ensinamento dessa singela pergunta que lhe foi feita. Ele diz assim: toda a lei e todos os profetas, toda a lei de Deus e toda a lei trazida por todos os profetas está resumida nesses mandamentos. Recapitulando: que mandamentos? Amarás a Deus todo o seu sentimento, do teu entendimento, de todo o teu coração, do todo o teu espírito. Amarás a Deus. Amarás a ti mesmo e amarás o teu próximo como amas a ti mesmo. Jesus disse: este é o resumo de toda a lei de Deus, de toda a lei de justiça, de toda a lei de progresso de Deus. Muito bem. Bom, aí nós paramos um pouquinho diante dessa verdade tocante, né? E nos perguntamos: será que teria algum lugar onde nós encontraríamos especificamente o registro dessa lei? E essa pergunta, inteligentemente, Kardec, lá em meados de 1800, fez aos espíritos. E eu fiz a minha colinha aqui para achar a resposta. Essa pergunta está na questão 621 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou: onde está escrita a lei de Deus? Resposta com 2 palavrinhas: na consciência. Olha aqui, que informação muito relevante, né? O que eu depreendo disso? Que Deus registrou em cada um de nós, quando nos criou, todas as suas leis. Que nós podemos consultar em nós mesmos todas as suas leis, né? Aliás, sobre
os direitos de cada um, quando nós tivermos dúvida com relação aos direitos de cada um, essa questão também Kardec fez para os espíritos, no Livro dos Espíritos, que é a questão 876. Ele diz assim: além dos direitos das leis humanas, qual é a base da justiça fundada na lei de Deus? E a resposta vem, de novo, fazendo alusão a Cristo. Cristo disse: não façais aos outros o que não quereis que vos façam. Complementa: Deus colocou no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça. Olha, então, que raciocínio que nós estamos procurando fazer aqui, né? Primeiro, o Guia e Modelo da Humanidade nos apresenta o resumo de toda a lei de Deus. Depois, os espíritos, que são os emissários de Jesus, os emissários desse Guia e Modelo da Humanidade, nos informam: esta lei de Deus está gravada em nossa consciência, está gravada no coração, no íntimo de cada um, e foi gravada diretamente pelo Pai. Aí eu faço pergunta para mim mesmo, para vocês, para nós. O que aconteceria quando nós, por diversos motivos, por descuidos, por negligências, enfim, nos afastamos desta lei que está gravada na nossa própria consciência? O que aconteceria com a gente? É uma questão, a gente fala no mundo dos advogados, que é o meu mundo, né? É uma questão de autoindagação, porque olha que coisa interessante. Se eu tenho em mim, na minha consciência, uma lei, para Deus significa ajudar a obra de Deus, né? Não é simplesmente adorar, não é adorar a Deus, é amar a Deus. A gente, quando ama, a gente ajuda, né? A gente ama os nossos familiares, a gente ama os nossos pais, os nossos filhos, os nossos irmãos, e não tem como amar e não ajudar. Então, amar a Deus, obviamente, significa ajudar na obra de Deus. Então, tá, eu tenho essa lei na minha consciência, como eu tenho a lei na minha consciência, amar a mim mesmo, como eu tenho na minha consciência, amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. E, de repente, eu me descuido e eu não ajudo, não colaboro na obra de Deus, não colaboro com a sociedade, não colaboro para com o progresso, não colaboro com os outros, eu não colaboro com mim mesmo, muitas vezes adquirindo hábitos nefastos, enfim. O que acontece comigo se eu tenho uma lei gravada na minha consciência e eu contrario essa lei, como se fosse um ato contraditório meu mesmo? Essa indagação acabou sendo respondida no que a gente entende que foi a continuidade da obra de Kardec. Kardec nos trouxe a base bem concisa e os espíritos, posteriormente, principalmente pelas obras do Chico, vieram trazendo detalhes e explicando. E tem uma obra do Chico Xavier, psicografada por ele, conhecida por todos, de um espírito que se apresenta com o pseudônimo de André Luiz. Saiu até um filme, vai sair outro filme, saiu Nosso Lar, filme famoso. E André Luiz, ele toca nesse assunto da consciência. Então, de novo aqui, eu vou com a minha colinha e vendo aqui o que o André Luiz fala, né? Resumindo aqui com as minhas palavras, tirando um pouquinho de cada livro dele, Nosso Lar, Mensageiros. Todo mal, por nós praticado conscientemente, expressa, de algum modo, lesão em nossa consciência. Opa! Realmente isso me parece lógico, porque se na minha consciência eu tenho gravado a lei, e se eu violo a lei, obviamente eu estou violando a minha consciência. Então,
o mal lesiona a minha consciência. E ele continua. E toda lesão na nossa consciência determina um distúrbio ou uma mutilação no organismo que exterioriza a nossa consciência. Opa, como é isso? Lembra que eu comentei com vocês do nosso corpo espiritual? Que todos nós temos, nosso corpo material, uma hora acaba, mas o nosso corpo espiritual não. Eu contava aqui, minutos atrás, para o pessoal, que semana passada eu tive um sonho que foi um verdadeiro desdobramento, onde eu pude reencontrar com a minha mãe, que já desencarnou há muitos anos. E eu vi a minha mãe do jeito que eu conhecia, mas com um corpo muito mais esplendoroso do que aquele corpo que estava tão velhinho e acabado, e até com um corpo melhor do que eu havia encontrado minha mãe outras vezes depois que ela desencarnou. Esse corpo espiritual, ele é a expressão do que está na nossa consciência. Então, o que eu quero trazer para vocês, já já vou dividir aí essa responsabilidade com os nossos colegas aqui, que estão fazendo uma caretinha aqui, mas eles vão falar assim, que olha que coisa interessante que Kardec nos traz pelos ensinamentos dos espíritos que ele compilou e que Chico nos traz pela fala dos espíritos que ele psicografou, que se nós nos afastamos das leis de Deus, que estão gravadas na nossa consciência, nós lesionamos a nossa consciência. E ao lesionarmos a nossa consciência, nós lesionamos o corpo espiritual, que é a manifestação da nossa consciência. E o que acontece com essas lesões do corpo espiritual? Elas são depois reproduzidas no nosso corpo carnal, no nosso corpo desta matéria. Por exemplo, eu vou fazer, muito novinho, vou fazer meus 62 anos, olha como a Cissa é muito mais nova que eu, a Fran também, o Nivaldo não posso falar a mesma coisa. Eu não podia perder a piada, né, gente? Mas eu começo a sentir pressão alta no olho, começo a sentir artrose, são lesões. Mas essas lesões que estão vindo, que vêm mais para um, mais para outro, são reproduções de lesões que estavam no meu perispírito, que, por sua vez, são lesões que foram provocadas na minha consciência pelo afastamento que eu tive das leis de Deus. E por que acontecem essas lesões? Por quê, gente? Porque a nossa consciência não veio para ser lesionada, porque nós temos necessidade de curarmos a nossa consciência. A gente ouve na nossa infância, quase todo mundo é filho da Igreja Católica, né? Que acabou dando origem ao protestantismo e dando origem a todos os desdobramentos dos ensinamentos de Jesus, né? O Espiritismo é um deles, né? Porque veio trazer os ensinamentos de Jesus sob o olhar espiritual, né? A gente aprende lá, né? Não, você está com a consciência pesada, no catecismo lá da infância e tal. Não é bem consciência pesada, como a Fran mesmo falou agora há pouco, consciência lesionada. Mas não lesionada de agora, lesionada das sucessivas vidas que eu venho tendo. Aí vocês podem falar, mas gente, sucessivas vidas, mas como é que pode? Será que eu tenho mesmo tantas vidas assim? Olha, vamos pensar um pouquinho. Já imaginaram se quando a gente desencarnasse, tudo que nós soubéssemos se perdesse, sumisse?
se isso acontecesse com todas as pessoas? Hoje nós temos várias formas de registrar, mas e quando nós não tínhamos? Como ficaria a humanidade? Como ficaria o progresso da humanidade? Isso sem falar, né, das provas mais assintosas das vidas sucessivas, que são crianças que nascem com talentos que não aprenderam em lugar nenhum, que são crianças que se lembram de vidas anteriores. Quantos relatos a gente tem de obras que não são espíritas, que são de mera descrição científica, de crianças que voltam a lugares e sabem o nome da esposa, o nome da família e assim por diante. Enfim, para mim, as vidas sucessivas não são uma crença, são uma verdade da qual eu não posso me afastar, né? Então, eu falo com toda a convicção. Nessas vidas sucessivas que eu tive, que todos nós tivemos, muitas vezes a gente acabou inadvertidamente se afastando dessas leis e causando essas lesões. Vamos pegar mais uma frasezinha do André Luiz a respeito disso. Ele coloca, na continuação daquela fala: é assim que todos nós, para o recomeço nas lutas carnais das encarnações sucessivas, solicitamos o regime de dores físicas. Ou alguém, quando não temos essa consciência, solicita para nós. E ele, como ele classifica isso? Ele diz: são providências retificantes, depois de muitas quedas reiteradas nos mesmos deslizes e deserções, providências essas retificantes que imploramos a favor de nós e em nós mesmos. Retificantes de quê, pessoal? Retificantes da nossa própria consciência. Quantas vezes a gente não ouve também falar como é bom estar em paz com a nossa consciência? Realmente, isso é um prazer indescritível, né? E essa paz na consciência implica, muitas vezes, enfrentarmos esses desafios físicos. E como enfrentarmos? Então tá, eu estou com a doença, eu estou com a pressão alta no olho, eu me conformo, e um dia eu vou ter uma lesão no nervo óptico e vou perder a visão. É isso? De jeito nenhum, não. Eu vou procurar fazer a minha parte para sanar essa lesão. E ao procurar fazer a minha parte, eu estarei em harmonia com aquela lei que está gravada na minha consciência. Vamos lembrar aquela lei? Como era? Amar a Deus, amar a nós e amar ao próximo como amamos a nós. Então, se eu vou cuidar da minha pressão alta ocular, eu vou estar amando a mim mesmo. E aí começam a acontecer as mudanças nas programações de dores que nós temos. Sim. Eu lembrei aqui pessoalmente, já estou meio que indo para o final da minha fala, para passar a bola, a fala do apóstolo Pedro, que dizia: o amor cobre a multidão de pecados. O que ele quis dizer com esse amor? Ele quis dizer um amor a nós mesmos, um amor ao próximo, um amor a Deus. Ele está falando do quê? Um cumprimento desta lei que está na nossa consciência. E aí nós verificamos aqui no centro inúmeras vezes tantos relatos de pessoas encarnadas que viriam com a prova, por exemplo, de perder um braço, e por esse mérito, por esse empenho, por procurar dessa vez acertar no cumprimento das leis que estão na sua consciência, tem um mero reumatismo no braço, ou tem uma mera fratura, ou um mero problema. Isso, num dia como hoje, é um dia de tratamento ao nosso corpo perispiritual para ter reflexo no nosso corpo físico,
eu acho que vale a pena a reflexão para a alimentação da nossa fé raciocinada. E eu encerro a minha fala aqui, gente, com uma liçãozinha do Emmanuel, quando ele fala no livro Caminho Espírita sobre a enfermidade. É uma liçãozinha curta e aborda esses tópicos que a gente colocou aqui, até com outras linguagens. Mas vamos lá. Emmanuel diz: enquanto nos falte, nos escasseie educação nos domínios da mente, a enfermidade desempenhará expressivo papel em nossa vida espiritual. Na maioria das circunstâncias, somos nós que impedimos a presença e o concurso da enfermidade antes da reencarnação, à maneira de um viajor que encomenda recursos de segurança para a travessia do mar. E em outras ocasiões, a presença e concurso da enfermidade constitui um auxílio de urgência, promovido pela bondade dos nossos amigos maiores, das esferas superiores, que são patronos da nossa encarnação. Diante de semelhantes raciocínios, devemos pensar que doenças existem com múltiplas significações. E aí ele começa a criar uns neologismos muito interessantes. Ele diz assim: inibições trazidas do berço são moléstias amparo, comboiando votos de melhoria moral. Dermatoses recidivantes são moléstias proteção, coibindo desmantelos do sentimento. Mutilações congênitas são moléstias refúgio, impedindo a queda em atos de violência ou venalidade. Incômodos imprevistos são moléstias socorro, evitando o mergulho da alma em compromissos inferiores. Males de longo curso são moléstias abrigo, obstando o enredamento da criatura nas tramas da obsessão. Certamente, ninguém deve acalentar desequilíbrios orgânicos sob a desculpa de buscar purificação da vida interior. Não. O corpo físico é para a alma encarnada aquilo que a máquina significa para o operário. É um instrumento de serviço e de progresso, que o operário recebe, o que nós recebemos, da autoridade maior, de Deus, a fim de produzir a benefício dos outros e de nós próprios, cabendo-nos a obrigação de assistir a este corpo, de assistir a esta máquina constantemente e restaurá-la sempre que necessário. Todavia, diante da doença que persiste no corpo, a despeito de todas as medidas acautelatórias e defensivas, é imperioso reconhecer a sua função providencial e tratá-la com a certeza de quem carrega consigo a luz de uma bênção. Então, com essa lição, gente, eu encerro a minha fala, apenas lembrando que muitas vezes, quando a gente está muito apertado pelo peso da doença, nós temos os remédios materiais, medicinais, ou até os remédios espirituais aqui, como no centro, como acontece na sessão de hoje, mas temos também um remédio infalível e acessável por todos. A gente pode estar no sofá da sala, essa sala estando na zona norte de São Paulo ou estando na zona norte de Lisboa. Esse remédio é a prece, é a oração. A oração nos conecta diretamente com Deus e nos possibilita esse refrigério de entendermos, como diz a Fran sempre, de uma maneira muito apropriada, para que estamos com aquele sofrimento. Não o porquê. O porquê
Não precisamos entender. Reencarnamos intencionalmente com a bênção do esquecimento das vidas anteriores. Porém, existe um para quê que nós podemos pensar. É para a nossa melhoria. E vamos lembrar que Deus jamais coloca um fardo acima da nossa capacidade de suporte. Deus jamais coloca um fardo pesado sobre ombros leves. A nossa encarnação é muito bem estudada. Muitas vezes a gente até, por esse problema de consciência, pede doenças e provas muito severas, mas os grandes avatares, os grandes tuteladores da nossa encarnação não deixam que isso aconteça, não deixam que isso aconteça. Eles permitem que a gente passe por aquela dificuldade para nós conseguirmos restaurar a saúde da nossa consciência, mas com uma folga, para que a gente possa passar e sair dela sem grandes pesares, né? Por isso que é muito sábia a frase que a dor pode vir, mas o sofrimento é sempre opcional. Então é isso, gente, que eu coloco para vocês nesse dia de curas e passo a bola para o Niva, que está com o microfone na mão, e vou virar a câmera aqui para ele. Figura de proa. Ó, o casal 20 está aqui. Bem, pessoal, boa noite. Estão Uma ouvindo? alegria estar com vocês. Uma alegria estar com vocês. E coloco à disposição dele aí, muito detalhista, né? Muito centrada em todas as explicações. Eu me permito nessa pequena entrevista. Oi, gente, agora vocês estão ouvindo? Obrigado. Bom, então, não sei exatamente em que ponto parou a minha fala. Aliás, eu não sei se vocês ouviram alguma coisa, então eu vou me permitir repetir, tá? Não ouviram nada. Ok. Então, o que eu disse aqui, eu estava dizendo para vocês, é que o Nicolau fez uma exposição muito detalhada, explicou com muita clareza todas as ideias que ele pretendeu lançar. Eu vou me permitir apenas pegar um aspecto da fala dele, que é o fato de nós nascermos na consciência com as leis de Deus, com as leis naturais. Tá? Ele disse isso, e isso é verdade mesmo. A gente já tem essa consciência, só que a nossa consciência, quando nós reencarnamos, começamos a nossa caminhada na nova encarnação, ela não está desperta. Então, o despertar da consciência é um caminho que a gente precisa buscar. Ele é uma das formas da gente começar a alcançar as curas que nós precisamos. Sempre nós vamos alcançar naquela encarnação todas as curas que necessitamos? Não necessariamente. E muitas vezes a cura virá uma ou duas encarnações depois daquela que a gente está vivendo.
Mas o despertar da consciência é fundamental, porque ele propicia que a gente, pelo menos, comece o processo de cura, né? E se não for possível alcançar a cura naquela encarnação específica, pelo menos com a consciência aberta, com um entendimento arraigado em nós próprios, nós teremos condição de, a partir do entendimento, suportar as dificuldades e as provas que são inerentes a essas falhas que nós cometemos em outras vidas, que são inerentes à escolha que a gente fez ou que a gente aderiu à escolha que fizeram os nossos tutores, né, para passarmos nessa vida. Então, é só esse ponto que eu gostaria de ressaltar, no mais, a meu Deus, me coloca foi bem detalhista na explicação, não há muito que acrescentar. Ok? Eu não tenho exatamente nada específico para acrescentar, porque foi uma explanação extremamente importante, clara, lúcida e totalmente pertinente ao trabalho que a gente faz aqui na terceira terça-feira do mês. Muito pertinente para a gente sempre, né, focar uma coisa que a gente costuma fazer sempre, que a gente coloca o seu agora no finalzinho, que para mim é uma coisa muito presente realmente. A gente tem o hábito de perguntar o porquê, né? O que está acontecendo comigo? E justamente pela lei do esquecimento que a gente acha que, mas o que foi que eu fiz? Eu não fiz nada, e por que isso está acontecendo comigo? Sempre eu pergunto, por que está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo com a minha família? Por quê? Né? E a doutrina espírita, para mim, ela é extremamente importante, justamente porque ela traz todas as leis que foram explicitadas, que estão registradas, elas são perfeitas. Né? Os Espíritos trouxeram ensinamentos de tudo que existe realmente. A lei do progresso, nós precisamos progredir sempre. Então, a gente é criado espírito puro e perfeito, mas com as leis já implantadas na nossa consciência. E conforme as nossas atitudes, isso aí vai ter consequências, né? Então, minha mãe falava uma coisa assim, para mim, extremamente justa. Você faz o que você quer, mas aguenta a consequência que vier. Então, assim, no sentido de ensinamento, perfeito. É isso. A gente tem a lei da assimilação básica, né? Então, se a gente não se lembra, na verdade, não é nem para poder, não é nenhum tipo de impedimento, pelo contrário, é absolutamente uma proteção, porque se a gente tivesse consciência de todas as lesões que nós causamos ao nosso perispírito, ficaram registradas no perispírito, talvez a gente tivesse possibilidade de viver com tantas dores, porque são dores imensas, até que a gente não consegue tratar e saná-las numa única encarnação, justamente porque são inúmeras. Então, a gente, no final das contas, eu acho que o caminho, que é muito a questão da prece, e a prece, para mim, ela tem um sentido maior, no sentido da gratidão. A gente tem a oportunidade de ter essa consciência, de acessar esse tipo de ensinamento, né? E ter a possibilidade de fazer alguma coisa, porque a gente, se a gente está aqui encarnado, a gente tem essa oportunidade. É sempre muito grata a possibilidade de fazer esse trabalho. E para todos aqueles que estão desencarnados, que estão ouvindo, né, com certeza já houve outras chances de estarem encarnados e haverá outras. E aí o aprendizado que a gente tem na universidade, que é o espiritual, ele é preciosíssimo para que a gente chegue aqui e possa dar continuidade ao nosso desenvolvimento. Porque, na verdade, eu pensei outras vezes e eu tive proposto. A gente acha que está esquecido, que tem a lei do esquecimento. A gente esquece aquilo que é necessário para que a gente consiga dar conta de viver. Mas aquilo que é aprendizado, a gente tem inscrito na nossa consciência.
justamente por isso que a gente, muitas vezes, usa até a expressão, nossa, né, tô com uma dor na consciência. Isso mesmo, está com uma dor na consciência, porque está sentindo que aquilo ali não foi uma atitude adequada. Então, a gente tem, sim, a intuição, e às vezes a gente sente até um peso, né, no coração, quando a gente sabe que está fazendo alguma coisa que não tem de acordo com a lei de Deus, que está escondida na nossa consciência. Como bem falou. Tá bom? Então, a ver. Bem, pessoal, vamos verificar se alguém estiver afim de fazer alguma observação, fique à vontade, pode liberar o som do microfone, alguém quer fazer alguma observação, manifestação, João, hoje é dia da poesia, já estou poeta, então estou soltando as pinas aqui. Bem, nada desse. Todo mundo olha, o silêncio está gritando, a gente fala sério. Tá bom. Então é isso, pessoal. Então, a Cissa quer. Pode soltar seu microfone, Cissa. Você pode liberar aí. Isso, pronto. Ok. Nicolau. Diga, Gaja. Olá, querido. O que você falou sobre as alergias naquela sua última leitura? Sobre a Vê lei. lá de novo. Você falou sobre as alergias. Falou todas as coisas relativas à pele. A pele é a nossa Cecília. Hã? O maior órgão do nosso corpo é a pele. Tudo aquilo que afeta a nossa pele tem a ver com proteção. Tá? Então, é algo que está sendo ferido no nosso sistema de proteção em relação ao que é externo. Tá? Então, é uma reação a algo que está afetando o sistema. Também é afastado das pessoas. É uma não cuidado. É um escudo que o corpo não chega. Está ouvindo aí? Está ouvindo? Mas a ideia... Olha, o Nicolau está falando aqui. Peraí. Eu vou colocar assim, aqui, no grupo esse texto menor. Mas ele diz aqui, dermatoses, recidivantes, então, moléstias, proteção. É um neologismo que ele criou, que chamou de moléstias, proteção. Proibindo, impedindo, desmanter os sentimentos. Dermatoses, recidivantes, moléstias, proteção. Proibindo, desmanter os sentimentos. Proibindo o quê? Desmantê-los no sentimento. Do sentimento. Do sentimento. O Nicolau vai Proibindo, desmantê-los do... desmantê-los do sentimento. Ah, é? O que é isso traduzindo? Equilíbrio. Foi, desequilíbrio. Não, é só para falar assim, você tem interesse nessas informações, se você procurar na internet Metafísica da Saúde, é um conhecimento bem antigo que dá a explicação da origem de cada uma das enfermidades que a gente tem, psicológico, e a questão da alergia ou qualquer coisa que dê na pele, principalmente quando é visível, é como se o corpo estivesse criando um escudo protetor para que as pessoas não queiram se aproximar. Então, por exemplo, a pessoa precisa de um tempo só para ela, precisa de uma reclusão, de pensar na vida, aí como é que ela faz? Ela tem dificuldade de criar no dia a dia esse espaço para ela, ou de colocar os seus próprios limites, a pele acaba gerando alguma coisa para que, de certa forma, as outras pessoas não cheguem perto e ela consiga aquilo que precisava na origem. Essa é uma das explicações. Não é uma explicação espírita, mas é uma das explicações. Obrigada. Tá. Já está no grupo, tá? Já está lá no grupo de mensagens, eu coloco compartilhando. Mas é isso, pessoal. Eu acho que sempre é interessante que a gente reflita sobre aquilo que foi tratado e
E, na medida do possível, também cada um busque, né, mais informações, porque a gente vai trazendo pontos, devagarinho a gente vai crescendo no nosso entendimento. A gente também vai procurando saber mais. Isso é conhecimento comum, né? Por isso não vai ser a gente sempre estuda entre outros razões. Então, agradecer a o pessoal está em palavra. Não está ouvindo nada? Incline a prece a alguém que você acredita. Caminhe uma prece a alguém
encarnado, a qual você tem caminha, prece, alguém de mim, caminha, prece. Prática. Então, a gente encerra mais essa semana e cada um tem uma semana de paz, uma semana de boas energias e que cada um receba, né, a força, a proteção e as bênçãos de Jesus nosso Pai. Tá? Uma boa noite para todos, pessoal. Tá? Se alguém quiser liberar o microfone aí, pode ficar à vontade. Tá? Cada um pode liberar se quiser. Tá? Tchau, Paulinha. Tchau, Caritique. Tchau, Diana. Tchau, tchau, Cíntia. Tchau, 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 Kimberly. Todos lá. Boa noite para vocês, pessoal. Beijão. Tchau. Até a próxima vez, se Deus quiser. Beijos. Tchau, tchau.